Slayer tá gerando polêmica mais uma vez, o fandom tá revoltado e a bola da vez agora é a Netsuko. Na verdade, na temporada passada já teve aí um pouquinho, né, de briga por causa disso, só que agora tá bem mais intenso. Por quê? Porque o fandom tá falando, tá alegando que tá tendo uma hipersexualização assim muito absurda dela. E realmente a gente tem alguns momentos, principalmente agora no meio da batalha, que eles são um pouco mais explícitos assim em relação ao corpo dela, mas tem uma explicação plausível para essa forma dela estar tão em evidência ali, né, com os peitos tão avantajados, o decotão, as coxas para fora, e eu vou explicar para vocês tudo sobre isso e aí no final vocês podem tirar as próprias conclusões do que vocês acham ou deixam de achar em relação a esse assunto, tá? Na temporada passada a gente já teve a polêmica do Tengen Uzui dando tapinha lá na bunda da menina, e a Netsuko também gerou um pouco de polêmica no momento que ela se transformou lá em demônio para poder ajudar o Tanjiro, né, e os meninos lá na batalha, em que ela ficou bem corpuda, parecendo uma paniquete ali. Só que agora ela tá mais em evidência ainda do que no arco do Distrito do Entretenimento, e dessa vez o povo tá assim revoltadíssimo, alegando que ela é uma criança e que está sendo hipersexualizada. E de fato, a Netsuko é uma criança. Ela foi transformada ali, se eu não me engano, com 13 anos de idade, então ela tem um corpo infantil, uma estrutura toda infantil, e isso a gente acompanha ali ao longo da obra toda, né? Tanto do anime quanto do mangá. Só que tem uma coisa aí que a gente precisa levar em consideração em relação a Netsuko, que ao fato justamente dela ser uma criança. E como criança que não passou por um treinamento de caçador, que nunca aprendeu a lutar, sei lá, jiu-jitsu, karatê ou aprendeu a empunhar uma espada ali, ela não tem a mínima condição de entrar numa batalha. Aí você pode alegar para mim assim, Fernanda, ela virou um demônio, então automaticamente ela ficou forte. Sim e não. Acontece que a Netsuko, diferente dos outros demônios, ela não se alimenta. Ela tem essa questão diferenciada de ter um mínimo ali de raciocínio humano. Também teve a questão da hipnose lá, que, né, para que ela enxergasse os humanos como aliados e tal, mas ela não come desde que ela foi transformada. E o demônio, ele precisa se alimentar de seres humanos para ele poder manter a vitalidade dele, a força, né? Tanto é que quando eles sofrem ferimentos muito grandes, depois de se regenerarem várias vezes, eles precisam de sangue, eles precisam se alimentar para recuperar essa energia. E a Netsuko não tem isso. Como é que ela recupera a energia dela toda vez que ela entra numa batalha, sofre um ferimento e tal? Dormindo, e dormindo muito. Puta merda, ela dorme mais que eu, se deixar eu, né, deitada numa cama ali. Então, a Netsuko, ela não mantém essa forma física forte, esse porte, né, corpulento dela o tempo todo. Então, ela fica com o corpo dela no padrão ali igual o que ela tinha quando ela era humana. Só que a Netsuko, ela pode se transformar, né? Ela pode envelhecer o corpo dela ou rejuvenescer. E aqui tá a questão, gente. Como com um corpo físico de idade de 13 anos, né, ela não tem capacidade de lutar, ela envelhece esse corpo dela para criar mais massa muscular, né, mais resistência, mais velocidade, mais tudo, e assim poder enfrentar os demônios. Quando ela faz isso, primeiro ela gasta muita energia, né? Mas ela também vai criar ali formas de um corpo adulto, porque ela tá saindo de um físico de 13 anos para ir para um físico de mais ou menos 18 anos. Eu sei que hoje em dia a maioria das meninas de 13, 14 anos já tem um corpo bem formado e tal, mas a gente tem que levar em consideração que a gente está falando do Japão, né? De uma pessoa tecnicamente japonesa, porque quem faz a obra de Kimetsu é uma autora japonesa, né, um estúdio japonês, é tudo isso. Então eles vão usar o padrão físico da população deles. E lá mesmo uma mulher adulta não tem um corpo assim tão cheio de curvas que nem o nosso aqui no Brasil. Então imagina uma criança ela é bem mais mirradinha, né? Uma menina é bem mais mirradinha. E para poder entrar nessa batalha, como eu disse, ela envelhece esse corpo até os 18 anos. E aí, obviamente, para poder ficar bem marcada essa transformação, esse envelhecimento da Netsuko, eles avantajaram ali as tetas, que ficaram gigantes, né? As coxonas ali, um bundão, uma cintura mais fina, dá inveja até ali nas mais crossfiteiras que existe na face da Terra. Só que
A Netsuko ela tem a capacidade de transformar só a si própria e não as coisas ao redor dela ou nada que encoste nela. Ou seja, a roupa que ela está usando não vai caber num corpo que envelheceu, que cresceu, né, que passou pela maturidade ali dos hormônios, que ficou com peito grande, coxas maiores, estatura maior. Então é válido a gente pensar que quando ela passa nesse processo de transformação para o corpo dela ficar como de adulto, aquele kimono que ela use não vai servir. Então, imagina só, se você pegar uma roupa, né, e enfiar duas bexigas aqui embaixo dela, ela vai começar a explodir, né? Se for de botão, pode até estourar os botões. E isso vai acontecer com o kimono dela também. Então, o kimono, ele não se adapta a esse novo corpo. É por isso que, quando ela tá ali na forma normal, ela não tem decote. Quando ela envelhece, esse kimono abre e aí fica com os peitos para fora, né? A fenda ali do kimono, que na verdade não é uma fenda, ele é sobreposto, acaba ficando, né, mais abertinho ali, criando essa mostra aqui das pernas dela e tal. E isso é bem válido de se pensar que vai acontecer, né, nesse processo de envelhecimento com a roupa que ela usa, que é uma roupa padrão para a idade dela, que serve perfeitamente para a idade de 13 anos. Se você levar em consideração o fato de que ela também pode ficar menor, com uma estrutura física ali de uma criança de, sei lá, 6, 7 anos, você vai ver que o kimono fica gigante no corpo dela, né? Não dá nem pra ver os bracinhos, tem a cena dela correndo lá e tal, com o kimono enorme, parecendo uma coberta. Então, essa questão, ela fica bem distinta, né? Ela fica bem à mostra, assim, pra gente, que essa erotização, na verdade, é um processo que naturalmente na vida real aconteceria. Agora, não a erotização em si, né, gente? Mas a questão do kimono não servir e deixar ali as curvas mais à mostra. Então é plausível de você entender que ela precise passar por essa transformação para conseguir ter força física para lutar, porque ela com o corpício dela de 13 anos nunca poderia enfrentar os Onis que ela enfrenta, e nesse processo acabar ficando aí, né, um pouco mais explícito o corpo dela. É necessário? É muito exagerado? Pode ser um pouco exagerado, não me incomoda em si, eu consigo assistir e achar engraçado uma situação dessas, mas eu sei que tem muita gente que acaba se incomodando e eu também acho super válido, assim, cada um tem uma opinião formada sobre isso e eu acho que todas as opiniões são muito importantes de serem levadas em consideração, só que a gente tá falando de um shonen, e mesmo ele tendo sido escrito por uma mulher, ele não ia passar ileso por essas questões, gente. Eu não me lembro de ter assistido um único shonen na vida que não tenha tido o mínimo de fanservice, e com Demon Slayer não ia ser diferente, é quase impossível você passar ali batido, passar ileso dessas questões de ter ali um corpo feminino mais avantajado, que sirva ali mesmo para poder agradar os meninos, né, que a gente sabe que o shonen, ele é escrito, ele é, né, animado para um público adolescente, ali na faixa dos 15 anos, apesar de muitas outras faixas etárias consumirem e tal, e hoje em dia também é escrito para esse público, mas o povo já tem em mente, né, os editores lá já tem em mente de que vai ser consumido por gente mais velha, por meninas, por mulheres, por velhos, adultos, enfim. Eu entendo que às vezes fica exagerado demais, poderiam ter deixado o corpo dela envelhecer, criar curvas ali, mas sem ficar tão gigantesca do jeito que ficou, mas é uma questão que a gente não consegue escapar. Se vocês verem um pequeno spoiler aqui do que eu vou falar agora de Black Clover, saíram os spoilers e a Noelle, ela ganhou uma nova transformação em que os peitos dela ficaram maiores do que já era. E a Noelle no dia a dia não tem os peitos gigantes, mas quando ela passa para a transformação da Valkyria e para a nova transformação agora, né, o bagulho parece que ela botou 3 litros de silicone de cada lado. Então, assim, é uma característica comum que a gente vai encontrar nos shonens, mas que no caso da Netsuko tem uma explicação que a gente consegue comprar, né? Não é algo que a gente fala, não tem como isso acontecer, porque na vida real isso seria bem aplicável e acaba criando ali uma identificação direta, né? Já que a gente está falando de um anime de fantasia, que, né, trata de demônios, que são seres que não existem, pelo menos eu espero que não, mas é isso, gente. Pode ser exagerado, mas é plausível. Beleza? Agora eu quero saber o que é que vocês acham, deixam aqui nos comentários, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar o seu like aqui, tá bom? Beijos!